pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Nós vamos falar um pouquinho sobre os corpos sutis. Da última vez que nós conversamos, nós falamos um pouco, sobre os corpos, como se manifestam as doenças, os desequilíbrios, que às vezes a gente não trata os corpos de maneira adequada, Até vou deixar o vídeo aí nos cards para que vocês possam dar uma olhadinha. Então hoje eu resolvi falar sobre os corpos para eu mesmo estudar. Então eu estudo e coloco o conteúdo aqui, nós vamos conversar juntos. Se for útil para alguém, eu já fico feliz, eu já estou feliz com essa possibilidade, tá bom? Então vamos trazer aqui os slides para que a gente possa acompanhar. É uma maneira então de estudarmos e de aprofundarmos um pouquinho mais nesse assunto. Para falar dos corpos sutis, nós vamos então trazer o termo energia sutil. Tá? O que seria então a energia sutil? Refere-se ao campo de força ao redor de todos os elementos vivos. Então, todos os elementos vivos têm um campo de força. Esse campo de força é chamado de energia sutil. E no humano, no corpo humano e em nós, compreende o que chamamos de aura e 6 camadas de energia. Tá? Os corpos sutis são essas 6 camadas de energia. Esses, por sua vez, controlam o bem-estar físico, a nossa estabilidade emocional, a nossa clareza mental. Então, esses corpos controlam o nosso bem-estar físico, a nossa estabilidade emocional e a nossa clareza mental. Então, é desses corpos que vem aí toda a nossa condição de saúde, da sua maneira holística, seja físico, mental ou espiritual. É uma reflexão, na verdade, são uma reflexão direta do nosso estado espiritual, de como nós nos sentimos em relação a nós mesmos e à vida geral. Então, o corpo físico, ele apenas é a manifestação daquilo que está nos nossos outros corpos. Então, é a consequência e não a causa, tá? Ainda que a energia sutil não seja visível, ela pode ser sentida, pode ser experimentada. Ela é aparente nas pessoas e pode ser sentida pela qualidade, seja leve ou aberta, ou pelo ar negativo que tem, tá? Então, o que está trazendo aqui pra gente? Que a energia sutil, ela pode ser percebida, sentida. Alguns até veem, mas a grande maioria não vê, mas percebe e sente. Então, quando a gente entra em locais determinados, quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente sente esse campo. Ou a gente sai muito feliz, muito bem, sentindo leve, ou a gente sai pesado, sentindo aquela densidade, não sente muito bem em determinados locais ou quando conversa com algumas pessoas. Então, isso a gente percebe. E aí é que eles trazem também pra gente um outro nível de percepção que a gente pode se observar e observar no outro também, que como a gente percebe essa energia através da maneira como elas interagem com os outros, seja tendo clareza mental ou confusão mental. Isso demonstra então a qualidade aí que está nesses outros corpos, da energia desses outros corpos, como ela se posiciona na linguagem corporal, Então a sua linguagem corporal, a maneira como ela manifesta essa linguagem corporal, fala desse campo de energia, Se ela é uma pessoa mais retraída, mais aberta, mais leve, o corpo vai transmitir essa informação. E fala também que é mais dos olhos, Sobre os olhos, o que os olhos na verdade aí é o espelho de nossa alma, do nosso aspecto mais essencial, vamos assim dizer. Então, o brilho dos olhos, o embotamento dos olhos vai trazer para a gente também esse aspecto do nosso campo áurico e das pessoas, das demais pessoas. Alguns chamam aura, corpos espirituais ou corpos sutis, tá? Então, é isso que a gente está falando, dessa energia sutil, que na verdade são os corpos que a gente está estudando aqui. Então, vou trazer aqui os corpos sutis, numa sequência ascendente. Primeiro, então, o corpo físico, que é esse corpo material. Nós temos 7 corpos, sendo que um é físico e denso.
né, o corpo material. Depois, seguindo, temos o duplo etérico, o emocional, astral, o mental inferior, que é o racional, o mental superior, o búdico e o átmico. Nós temos aqui também uma tabelinha que mostra de maneira mais clara, né, exemplificando. Aqui a gente traz já o átmico, fazendo referência aí aonde está a nossa centelha divina. A nossa centelha divina, ela se concentra aqui no átmico. O búdico é o nosso banco de dados da consciência, então todos os nossos registros, tudo que a gente tem de conhecimento, de vivências, de experiências está no búdico, seja dessa vida, seja de outras vidas, se encontra no búdico. Depois a gente observa aqui o superior, o mental superior, que fala da nossa vontade, da nossa imaginação, da nossa criatividade, algo mais criativo que está em nós, né? O mais sublime até, de uma vontade sublime, aquilo que nos inspira, está no mental superior. O mental inferior contém aí esse aspecto da racionalidade, da inteligência, dos 5 sentidos, aquilo que nós captamos por meio dos 5 sentidos. O emocional astral, que é a sede das nossas emoções, né? A sede das emoções, ele também é o MOB. O MOB é o modelo organizador biológico. Então, o corpo emocional, ele é o modelo organizador biológico do corpo físico, tá bom? O corpo etérico, o que é isso? Ele é responsável pelo automatismo vital. E o corpo físico é o nosso sono, esse corpo que nós conhecemos bem aqui, né? Então, assim, tarjado de laranja para a gente fazer a observação, que traz o seguinte: eles constituem o nosso modelo inconsciente. É daqui, desses 3 corpos, que brotam, os distúrbios que desarticulam ou perturbam o nosso equilíbrio e o equilíbrio da nossa personalidade, melhor dizendo. Então, se tratando de equilíbrio energético espiritual, de um tratamento, de ajustar, né, esses campos, esses 3 corpos aí são os corpos onde são feitos os trabalhos, tá bom? O agregado, homem e espírito, compõe 2 estratos distintos, que são aí a tríade superior e o quaternário inferior. Nós vamos falar então sobre a tríade, tá? A tríade pode ser chamada de ternário superior, ou ainda de individualidade, ou mais ainda de eu. Esse eu é a nossa individualidade, tá, gente? E contém aí aquilo que a gente chama da nossa conexão divina, do nosso eu maior, do nosso eu sou, tá? E a tríade, então, superior, que é composta pelo átmico, pelo búdico e pelo mental superior. Já o quaternário inferior, ou ego, a personalidade é composta, então, pelos níveis, que é o corpo mental inferior, ou concreto, né, que nós chamamos de racional, e astral ou emocional. Também o duplo etérico e o corpo vital, o corpo físico, o corpo somático. Então, esses 4 corpos compõem o quaternário inferior. Os corpos físico e etéreo são corpos materiais, tá? Então, físico e etérico são materiais, que se perdem pelo fenômeno da morte. Então, quando nós morremos, nós perdemos o corpo etérico e o corpo físico. Os demais são espirituais e o ser vai, né, abandonando gradativamente na medida que evolui até se tornar um espírito puro. Então a gente perde com o evento da morte, do desenlace, o corpo etérico e o corpo físico. Os outros que são, né, espirituais, a gente vai perdendo aí ao longo da jornada, mas normalmente isso aí já é um processo mais longo, que demora mais. Tá? À medida que a gente se torna espírito puro, a gente alcança aí essa condição. Vamos falar do corpo físico agora. O corpo físico, nele somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos. Então, o corpo físico, ele, tadinho, ele sofre.
É nele que vai ser impresso tudo aquilo que está nesses outros corpos, e aí os distúrbios vão se manifestar na forma de doença, de desajuste, de desequilíbrios, de confusão mental, espiritual, e aí se manifesta nesse corpo, tá? Em forma de doenças, né? Desarmonias. Então ele é simples, ele sofre o simples efeito, ele materializa o efeito, mas não a causa, né? A condição de boa saúde, qualidade, de rigidez desse corpo é mantida pelo funcionamento integrado e harmônico de 3 sistemas que nós temos, que é o sistema imunológico, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Esses sistemas, eles são compostos de glândulas que lançam hormônios diretamente no sangue. Cada glândula é caracterizada por um padrão vibratório específico que correlaciona uma determinada cor a uma determinada pedra preciosa e até mesmo a uma nota musical. E aí é interessante que vem falando dessa questão de frequência energética, de vibração, porque quem estuda um pouco mais sobre espiritualidade, física quântica, já sabe que nós somos frequências, né? Nós somos compostos de átomos, elétrons, nêutrons e prótons, e nós vibramos, não só a gente, né? Mas tudo que existe é frequência, tudo que existe. Então a cor é uma frequência, é um padrão, né? Um ajuste, né? Dessa condição elétrica, e que é uma frequência, cada cor é um tipo de frequência, pedras preciosas, semi-preciosas, cristais são frequências, a música é frequência. Então tudo isso pode ser utilizado para tratamento, para equilíbrio desses corpos e do corpo físico também. Então aí a gente entende os tratamentos que trabalham com frequência, com energia, a partir desse entendimento, né? Interessante. E vamos falar agora do corpo duplo etérico. O duplo etérico, considerado então aí a primeira camadinha após o corpo físico, tá? Então essa primeira camada é o duplo etérico. Para falar do duplo etérico, a gente precisa destacar o éter. O éter é o estado intermediário entre energia e matéria. Então o éter está entre meios, tá? Por isso corpo etérico, corpo que está entre os meios, né? O duplo etérico tem o mesmo formato do corpo físico. Então ele é o xerox do corpo físico. Composto pelos chakras. Na verdade, quando a gente visualiza o chakra, a gente visualiza os chakras nesse corpo, tá? Nesse corpo duplo etérico. Que mais? Conecta tanto ao corpo físico quanto ao corpo espiritual, realizando intercâmbio de energias e garantindo a possibilidade da manifestação da consciência no veículo físico. Então, o corpo etérico, ele é um conector, ele faz a conexão do corpo físico com o corpo espiritual e ele garante ali, né, o intercâmbio das energias, da consciência, ele faz esse fluxo aí dos corpos, tá? Daquilo que a gente capta, daquilo que a gente emana, é feito através do duplo etérico. Durante a projeção da consciência, momento durante o sono, onde o corpo espiritual se desprenderia temporariamente do físico, né? Então, o que desprende do nosso corpo físico é o corpo espiritual. O duplo etérico se esticaria como uma estrutura capilar que manteria a ligação entre os dois veículos. Então a gente tem um corpo físico e o corpo espiritual, emocional, né? E aí esse corpo físico e o astral, ele está ligado aqui pelo corpo etérico. O duplo etérico se esticaria como uma estrutura capilar, manteria a ligação entre os dois veículos, ainda que estejam distantes. Essa estrutura comumente denominada como cordão de prata. Então você vê, o cordão de prata, na verdade, é esse duplo etérico, que nesse momento da emancipação, né, do corpo emocional, do corpo astral, ele mantém ligado no corpo físico. Então ele vai esticando como se fosse um fio, né, de cor luminosa, branca, de uma luminescência branca, e aí faz essa conexão, por mais longe que esteja, tá?
por mais distante que esteja. Essa estrutura, comumente denominada cordão de prata, se apresentaria como uma estrutura de fios tênues, assemelhados a teias de aranha, que possuiria luminescência variada e esbranquiçada. É um corpo formado pela energia emanada dos 5 elementos básicos da natureza, né? Quais são esses elementos básicos da natureza? É a água, a terra, o fogo, o ar e o éter. Tudo que existe advém desses elementos básicos, tá, gente? Serve de intercâmbio entre o corpo físico e as emoções. Sua energia nasce nas glândulas suprarrenais próximas ao umbigo. O duplo etérico é considerado um corpo não portador de consciência. Então, o duplo etérico não porta consciência, ou seja, não seria possível se manifestar através dele, uma vez que é considerado um simples aparato de conexão entre os veículos de manifestação da consciência. Então, ele é um simples aparato de conexão. Então, não é possível haver uma manifestação através do duplo etérico, tá? Ele seria também temporário e se dissolveria com a morte do corpo físico. Então, é um corpo temporário. Quando nós morremos, ele também se dissolve, ele se perde. Quais são as funções, então, que a gente falou do corpo etérico? Garantir uma ligação entre o corpo físico e espiritual para que seja possível a consciência animar, né, o veículo físico. Manter também o intercâmbio energético entre o corpo físico e o corpo espiritual, absorver e exteriorizar as energias através dos chakras que estão contidos nele. É interessante isso, né? Vamos falar agora do corpo emocional astral, tá? O corpo emocional astral, essa segunda camada. O corpo emocional é o corpo mais fino que se segue ao corpo etérico. Está associado aos sentimentos, sofre influência do ego e da racionalidade analítica e analisa tudo que nos cerca. Então, esse corpo emocional, ele está ligado ao ego e essa racionalidade analítica, tá? E analisa tudo. É o corpo dos instintos, dos impulsos, das reações naturais e das emoções telúricas, das vontades e dos desejos. Então, é esse desejo, né, dessa vontade mais telúrica, mais aqui próximo da matéria, da densidade, aqueles impulsos, né, as nossas reações, seja tanto para o aspecto da amorosidade, do desejo, das paixões, e seja também desse aspecto da raiva, né? Essa raiva, tudo é muito visceral, isso aí é que está ligado ao aspecto do corpo emocional. É o MOB, como eu já tinha falado, modelo organizador biológico. É o molde de estrutura do corpo físico. Então, o corpo emocional é o nosso molde. Vamos dizer assim, é o nosso molde, né? Na verdade, nós não somos matéria, nós não somos físico, mas esse corpo físico ele se dá a partir desse molde que é o corpo emocional. Todos os espíritos que incorporam em médios possuem essa estrutura corpórea sutil. Então, todos os espíritos que incorporam em médios possuem, né, essa estrutura corpórea sutil. Já os espíritos que não possuem este corpo, em virtude de sua evolução, são espíritos mais evoluídos, se comunicam com os médios via intuição mental, tá? Aí, quando eles perdem esse corpo emocional, esse corpo astral, que é considerada aí a segunda morte, tá? A segunda morte ocorre aí, com o rompimento do corpo emocional. O corpo astral tem ainda a função de sensibilidade, dor ou prazer, registro das emoções sobre vontade, desejos, vícios, sentimentos, paixões, que neles são impressos pela força do psiquismo, tá? Esse aspecto que a gente já tinha falado, que é esse aspecto visceral. O corpo astral pode desencaixar, desdobrar do corpo físico por meio de anestesia, pode acontecer, né? Anestesia provocar esse desencaixe, esse desdobrar, como alcoólico, também por condições de uso de drogas, choque emotivo e também pelo desdobramento apométrico, né? Então pode acontecer isso. E com ele
é com ele, né, com esse corpo emocional, que nós trabalhamos com a técnica da apometria. Então, a apometria se utiliza, né, desse desdobramento, dessa projeção consciente e também pelo sonho, né? Quando nós sonhamos, nós projetamos, viajamos e atuamos no tempo e no espaço, tá? O corpo astral sofre moléstias e deformações decorrentes de viciações de sexo desregrado, prática persistente do mal e outras ações perniciosas. Então esse corpo, ele sofre muitas moléstias, né? Esse corpo astral e emocional, devido então às viciações, essas vibrações, essas práticas, né? Que são caracterizadas aí por essas ações mais perniciosas. Então o corpo, esse corpo emocional se molda muito a partir dessas vibrações, tá, gente? A gente traz aqui os aspectos mais negativos, mas é lógico que o nosso corpo se molda também aos aspectos positivos, tá? Esse corpo emocional. E acaba refletindo tudo no corpo físico aí, né? Como efeito e não como causa. Assim como pode se desorganizar facilmente, pode se reorganizar mais rapidamente do que o corpo físico em função da sua baixa densidade. Tá? Nosso equilíbrio emocional, regido pelo padrão de sentimentos que alimentamos, é fator determinante do equilíbrio das nossas forças desse corpo. A doença do corpo astral surge rapidamente, sempre em decorrência dos desequilíbrios mentais e dos desajustes emocionais. Tá? Então, a doença, como eu já falei, surge desses desequilíbrios. A sua organização energética muito sutil torna-o extremamente sensível às ondas do pensamento do seu habitante. Então, tudo aquilo que a gente pensa, gente, tudo aquilo que a gente fica aqui matutando, viajando, colocando força, colocando intenção, isso nos molda muito rapidamente, né, nesse corpo emocional. E água mole, pedra dura, tanto bate até que fura e manifesta no físico, tá? Então é por isso que a gente tem que vigiar nossos pensamentos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vibra, tá? Nós somos aquilo que vibramos. Na verdade, não só pensar, mas vibrar, tá? Então aí é uma dica também sobre a lei da atração. Não adianta só pensar, é vibrar naquela frequência, porque aí você acaba atraindo e acaba manifestando também. E esses pensamentos podem ser essas vibrações conscientes ou não, né? A gente não tem muito controle sobre isso. O ideal é que tenhamos, mas a gente ainda não tem. Tá? No caso dos encarnados, as disfunções do corpo físico surgem após vencerem a barreira energética formada pelo duplo etérico. Então, o corpo emocional pode manifestar, né, algumas desordens, doenças, mas quando rompe a barreira do corpo emocional e rompe o duplo etérico, se manifesta então no físico. Por esse motivo, nem sempre são acusadas pelo corpo físico. Tá? Então, assim, você vê que há um processo da manifestação da doença. A doença pode estar chegando, mas não se manifesta no corpo físico. Mas ela já está para se manifestar, porque ainda falta romper aí algumas barreiras. Mas pode ser percebido intuitivamente pelo doente. Então, a pessoa já começa a perceber que tem algo estranho no ar. Né? Já começa a sentir alguma dorzinha, começa a sentir algum incômodo, só que faz exames e não vê nos exames, né? Não tem causa aparente nos exames, tá? Nos exames clínicos que a gente faz aí no dia a dia, pode acontecer isso. Após a morte do corpo físico, a vida continua no corpo astral. Como a natureza não dá saltos, vamos para este mundo levando a bagagem de todas as virtudes e todos os nossos defeitos, vivenciando as emoções com mais intensidade, porque não temos o cérebro físico para amortecer as vibrações vindas do astral, tá? Então a gente perde o corpo físico, o corpo etérico, chega lá, nós somos o quê? Corpo emocional. E o corpo emocional, o corpo astral, ele demonstra aquilo, tipo assim, ele dá uma nota mesmo, ele dá uma nota, a gente passa vergonha, porque a gente é exatamente aquilo que a gente pensa, que a gente vibra, e a gente não tem controle, não tem como mentir
e não tem como pôr panos quentes em nada, né? E camuflar, diferente de quando estamos encarnados, que aí o corpo físico, o cérebro, né? A gente tem como camuflar em muita coisa, porque a densidade nos permite isso. Uma vez perdida essa densidade, a gente então tá lá, como se diz, estampado tudo que nós somos. O corpo mental inferior ou concreto. Vamos partir para esse corpo. É o campo do raciocínio elaborado e dele brotam os poderes da mente. Então, é a parte da mente, é o raciocínio, os fenômenos da cognição, memória e de avaliação de nossos atos, pois é a sede da consciência ativa manifestada. Enquanto o corpo astral flui em sensibilidades físicas e as emoções, o mental pode ser considerado a fonte da intelectualidade. É importante veículo de ligação e harmonização entre razão e emoção, tá? Então, esse mental racional inferior, ele faz esse equilíbrio entre a emoção e a razão. É o corpo que engloba as percepções simples através dos 5 sentidos. Então, tudo que a gente capta por meio dos 5 sentidos, a gente manda como informação para esse corpo mental inferior. É o primeiro grande banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa. Seu raciocínio é seletivo, tá? Está mais relacionado com o ego inferior, com a personalidade encarnada. Este corpo, quando em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais como comodismo, busca desenfreada de prazeres mundanos e vícios. E aqui a gente vai entender sobre os pensamentos repetitivos, tá? Pensamentos repetitivos de preocupação, ressentimento, mortificações, resultam em regiões estagnadas do corpo mental, formando áreas de verdadeiras feridas mentais e dificultando a circulação de energia, tá, gente? Tudo é energia, tudo é fluxo. Quando a gente tem padrões, né, pensamentos repetitivos, preocupações, ressentimentos, tudo aquilo que o nosso mental fica ali, ó, fermentando, isso gera bloqueios. E essas feridas, esses bloqueios, né, vão gerar feridas mentais, dificultando essa circulação de energia. E aí é onde a coisa começa a complicar e parar de fluir, né, naturalmente. Tudo que para o fluxo gera aí um processo de desalinho, de desequilíbrio, que pode acarretar aí em situações mais complicadas. Pessoas dotadas de tais pensamentos ficam prisioneiras das próprias ruminações mentais, resultando em muitas doenças psicossomáticas, tá? Além de serem campos férteis para atrações de entidades astrais, culminando em processos obsessivos, tá, gente? Porque tudo é mental. Então, as conexões, tudo ocorre primeiro no campo mental. Como se diz, o seu pensamento pode gerar formas, pensamentos, e aí gera conexões. E aí acontece, então, a sintonia, os processos, né? Aí até obsessivos mesmo, né? Pela lei da atração. O pensamento tem força, podendo chegar a grandes distâncias ou a criar uma atmosfera psíquica capaz de influir no corpo mental de pessoas suscetíveis ao ambiente. Tá? Então a gente tem que cuidar daquilo que a gente pensa com relação a nós mesmos, com relação à vida e principalmente também com relação aos outros, né? Porque a gente, tudo é fluido, tudo é energia, tudo é frequência. Quando a gente pensa, e se a gente pensa e vibra, direciona para alguém, aquele alguém vai receber aquilo que nós estamos pensando e vibrando com relação a ele. Então cuidemos dos nossos pensamentos, das nossas vibrações e emanações, para a gente não prejudicar ninguém e não prejudicar nós mesmos, tá? A gente aprender também a direcionar para nós mesmos um pensamento mais positivo, mais amoroso, mais afetuoso, trazendo aí uma saúde a nível mais global, tá? Quanto mais nítido, forte, constante o pensamento, maior o seu poder de transmissão. Quanto mais elevado, maiores a frequência e a distância atingida. Por isso, a grande responsabilidade pelo que pensamos, pois poderá acrescentar energias salutares ao nosso corpo mental e, pelo seu poder, influenciar beneficamente tanto o ambiente como pessoas, ou então disseminar ódio, rancor e destruição.
Isso que eu já falei, né? A nossa responsabilidade. As principais funções do mental inferior são, então vamos falar, formar pensamentos concretos, repassar informações dos pensamentos concretos criados para o corpo físico através dos sistemas nervoso central e periférico, agregar formas a percepções provindas dos sentidos, sediar a memória e a imaginação, ser veículo da consciência no plano mental, ser acumulador de experiências e responsável por transmiti-las ao corpo mental superior. Então, o mental inferior transmite essas informações para o mental superior. Tá? Mental superior agora. Vamos falar sobre o mental superior. Mental abstrato ou corpo causal, também conhecido, tá? Por esses nomes. Mental abstrato ou corpo causal. A mental superior representa a memória criativa e pode ser percebido pela vidência. Interessante, hein? Corpo mental superior pode ser percebido pela vidência. É nele que acontece a elaboração do processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. Então, quando a gente tem grandes ideias, processos criativos de maneira intensa, as grandes descobertas são feitas através aí desse corpo mental superior, tá? É nele que habita essa capacidade imaginativa, criativa. Então, dos artistas, né? Tem esse corpo muito desenvolvido, cientistas, pesquisadores, e aí essas grandes personalidades que nós conhecemos, como Einstein, Tesla, os grandes músicos como Beethoven e tantos outros, tem aí esse mental, né, em processo, em atividade, né, bastante intenso. É o corpo que faz avaliações, formula teorias, relaciona símbolos, leis, é também conhecido como corpo causal. Quando ligado às coisas superiores, ocupa-se de estudos, pesquisas visando aprimorar o ser. Quando apegado às vivências inferiores, em conexão com os atributos de poder, mando e domínio do meio, cria sérias dificuldades. A personalidade encarnada. Nossa Senhora! É aí que a gente tem que cuidar, né, gente? A gente tem que cuidar bastante, tá? Para a gente criar coisas boas. Corpo búdico, ou Budi, também chamado de Budi, ou alma divina, é um corpo totalmente radiante que todo o ser humano possui, né? É a alma divina, porém ao qual ainda não está intimamente ligado, composto pelas três almas, moral, intuitivo e consciencial, veículos e instrumentos do espírito. Tem como atributo principal o grande núcleo de potenciação da consciência. As experiências e acontecimentos ligados ao ser estão armazenados no corpo búdico e é nele que partem, né, as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Já viu, volta e meia alguém fala assim, aquilo que não é curado se repete, né? É o corpo búdico que está coordenando isso. Ele que sabe, né, as experiências, aonde a gente precisa focar e reciclar, né? Quais são as experiências que a gente deve ter para ter uma evolução. E aí, se aquilo não se resolve, aquilo se repete, né? Então, assim, essas experiências mal resolvidas, esse corpo que faz, então, essa modulação. De modo geral, o corpo Budi é pouco conhecido. Longe de nossos padrões físicos e de nossos meios de expressão, não há como compará-lo. Tá? E o corpo átmico, centelha divina, espírito e essência, né? Então, o corpo átmico é esse corpo, né, vamos falar assim, mais sublime, mais evoluído. É a nossa divindade interna, né, a nossa centelha, a nossa essência. Chamado também como Deus interno, um real ser, o íntimo de cada um. Esse onipresente absoluto, manifestado e manifestando cada indivíduo, dá-se o nome de Atman, ou espírito, o corpo átmico, ou espírito puro. Esse eu cósmico constitui a essência divina em cada ser criado. Alguns chamam de eu crístico, ou eu divino, e
constitui a essência divina presente em cada criatura. A linguagem humana é incapaz de descrever objetivamente o espírito. Então é isso que a gente encerra por aqui. Depois é até interessante falar sobre as manifestações desses corpos, mas a gente encerra para não ficar muito grande. E esses 2 últimos corpos, gente, principalmente a centelha, a nossa centelha, a gente consegue entrar em conexão, serenando o nosso íntimo, o nosso interior, fazendo meditações, tá? Alfa profundo, nos dá a possibilidade de entrar um pouco mais em sintonia com esse aspecto. Então, toda vez que a gente tiver uma questão mais difícil para a gente resolver, para a gente elaborar, é bom que a gente internalize, faça uma meditação, um exercício meditativo, respiratório. A respiração nos ajuda muito a conectar com esses 2 últimos corpos, né? Como eu falei, a nossa centelha aí também. Então, é esse momento que a gente consegue acessar. A gente não acessa esses corpos na correria, na pressa, na confusão, não. É serenando que a gente entra em conexão. Então, tem uma dificuldade, tem um problema, faça uma meditação, respira, faça um alfa profundo. Você vai ver que vai ser mais fácil pensar a respeito. Provavelmente você vai receber uma intuição que vai direcionar o seu caminho aí, tá? Vai facilitar. Se possível, faça esses exercícios sempre que possível, né? Aqueles que podem até diariamente, porque isso vai te tornando uma pessoa mais centrada e ao mesmo tempo mais saudável, tá? E aí reflete diretamente no corpo material. Gratidão a todos vocês, espero que esse estudo auxilie, ajude de alguma maneira. Se não, eu estou apenas aqui me exercitando e praticando também, e aprofundando e memorizando esse conteúdo. Gratidão imensa, gratidão profunda e até o próximo vídeo, queridos!